Oi, eu sou a Luma. E eu sou a Natália. E hoje ninguém tá falando sobre o que só faz sentido na infância. Vamos lá, eu acho que é muito fácil pensar que tem muitas coisas que a gente viveu na infância que hoje em dia não fazem mais sentido. Então, assim, hoje em dia você não andaria de topless somente com uma fraldinha, correndo pelo quintal e mijando. Mas tem coisas que na nossa mente faziam muito sentido quando a gente era criança e que hoje em dia, olhando pra trás, você fica meio... Isso não fazia sentido. Como pude, Isso... Mas ao mesmo tempo, as crianças elas encurtam caminhos, né? Elas têm suposições que parecem muito lógicas. E que às vezes são mais simples do que a realidade. Mas não de um sentido ruim. Eu vou dar um exemplo aqui, vou começar aqui com um exemplo. Não pedrada. deixa de falar, não. É que a minha pedrada é a seguinte. Primeiro eu vou contextualizar. Os meus pais são engenheiros de transporte. Isso significa que eles... Bom, meu pai faleceu, não trabalha mais com nada. Mas ele era professor de universidade... e dava aula de engenharia de transporte. Ele fez... A tese dele era de onda verde. Pra quem não sabe, onda verde é tipo... Sabe, sei lá, tem uma via muito gigante, assim, e aí tem vários sinais, um atrás do outro. Pensa na Avenida das Américas ali na Barra. Aí tipo assim, uma porrada de sinal. Aí, tá ligado que quando faz uma onda verde no tipo assim, abre um sinal, depois abre o outro, depois abre... Isso que se chama onda verde. E aí a tese dele era sobre isso. Minha mãe trabalha para empresas de ônibus. Enfim, só contextualizando a mente do palhaço. Aí, quando eu era pequena, eu via, assim, os sinais, né? Primeiro, primeira fase foi... Eu achava que tinha uma câmera ali nas ruas e ficava alguém manualmente abrindo e fechando os sinais de trânsito. Tipo assim, agora é um bom momento para abrir o sinal, agora é um bom momento para fechar o sinal. Eu achava que tinha isso. Depois eu passei por essa fase, né, amadureci, falei, não, que isso, são muitos sinais. Uma nova mulher. Quantas pessoas precisaria? Muito, né? Aí meu pai, provavelmente também já deve ter, eu devo ter comentado alguma coisa com meu pai falou assim, não, meu filho, isso aí é programado. Aí eu, tá. Aí eu comecei a pensar, como que eles programam o tempo perfeito para uma travessia de pedestres? Porque eu fico pensando assim, tipo, o cara chega em casa depois de um dia inteiro trabalhando e ensinando isso, aí chega a porra da fila, fica tipo... Mas como eles programam? Mas como é que eles sabem, né? Porque cada rua é de uma largura diferente. Você precisa de um tempo diferente para atravessar. Você não pode só botar um número qualquer. Não. Aí o que eu pensei? E também tem outra coisa, cada um anda em uma velocidade diferente, né? Tem pessoas que têm dificuldade de mobilidade. Aí eu pensei assim, provavelmente eles devem tirar um dia pra fazer teste. Aí eles pegam uma senhorinha com bastante dificuldade de andar, porque anda bem devagar, e conta quanto tempo ela precisa pra atravessar de um lado pro outro. E aí esse é o tempo mínimo que o sinal tem que ficar aberto pro pedestre. E aí deve colocar uma margenzinha de erro, né? Só pra não dar caô. E deve ser isso. Total. Aí você vai atravessar no centro de Niterói, aquele sinal em frente ao Plaza, sabe? Que são 3 sinais juntos. E, e aí, exato. Aí a velhinha foi pro caralho ali, né? Tipo Sim. assim, a velhinha virou saudades eternas. Isso foi tipo assim... Eu achava que eu era um gênio por ter pensado nisso. Amiga, e você era. Essa é a parada, as crianças são geniais. E o incrível é que muitas vezes a gente tem esse tipo de pensamento, esse tipo de raciocínio, e a gente não comenta, né? A gente só, toma aquilo como verdade e, assim, fim de papo. Eu não cheguei e perguntei, vou confirmar com meu pai. Não. Eu fiquei, assim, cara, é isso. É a única explicação, não vou nem debater, sabe? Tipo assim, acabou. Exatamente. Tipo assim, genial. E você foi mais por isso, por ter tido esse pensamento enquanto criança, Exatamente. sabe? Eu fico pensando, assim, sobre algumas deduções que eu tinha. E eu acho que, no geral, algumas deduções que eu tinha eram relacionadas, assim, o que fazia sentido pra mim era relacionado ao que eu vivia na minha casa, né? Então, por exemplo, na minha casa, a gente sempre teve muito certinho aquele momento, tipo, tomar café da manhã todo mundo junto. E eram muitas pessoas, né? Eu sou a mais nova de 4 irmãs. E meu pai e minha mãe são casados, então sempre teve 6 pessoas em casa. Então pra mim era tipo, é óbvio que todos tomam café da manhã juntos e sentam à mesa. Tá entendendo? Tipo, não fazia sentido a ideia de tipo, não, porque quando eu tomo café, minha mãe já tomou café e meu pai já saiu pra trabalhar. E eu ficava tipo, Mas tipo, café da manhã é um momento que todo mundo toma café da manhã junto. Tipo, só tem um horário possível. Sentado à mesa, tipo assim...
Se meu pai vai sair cedo pra trabalhar, todo mundo tem que acordar cedo pra tomar café da manhã junto. Tipo, 6h30 a gente tem que tomar café da manhã, 7 horas a gente tem que estar saindo da A escola. criança com a família totalmente disfuncional, olhando pra Natália, tipo assim... You bitch. E eu, tipo, cara, desculpa, mas é assim que funciona. Outra coisa que eu achava meio... Era gente que não ia à igreja no domingo. Total, a Natália me julgava muito, já falamos sobre isso aqui, ela me julgava muito. Eu ficava, tipo, amor, é domingo, é dia de ir pra igreja, você não pecou a beça durante a semana, você não viu Dragon Ball Z, mesmo sendo do diabo, então vamos tá indo pra igreja, cara. Ela falava, você precisa ir mais pra igreja, Luma. Nossa, e quando Luma me falou uma vez, ela comentou alguma coisa, eu tenho essa memória, ela comentou alguma coisa, eu não sei, acho que vale a pena até pesquisar, mas eu acho que tinha o Lindenberg Faria, que é nem sei que porra, ele é senador hoje em dia, eu nem sei. Mas enfim, o Divo lá, ele existiu, eu não sei pra que ele tava concorrendo. E aí, eu acho que a mãe de Luma ia votar nele, ele é do PT. Eu lembro disso, e aí eu fiquei assim, a gente era criança, eu não sabia porra nenhuma, foda-se. Só virei pra Luma, amiga, você sabe que ele é a favor do aborto? Aí eu fiquei, Não lembro, que mas... tipo, obviamente não era a minha ideia, né? Era tipo, algum adulto falou pra mim. Aí você tipo, hã? Tipo, obviamente eu não tinha pensado sobre isso, eu tinha reproduzido alguma coisa. É porque ele é a favor do aborto. Aí você tipo, total. E eu tipo, isso não faz sentido. Aí eu fiquei meio, você sabe o que é aborto? Ela tipo... Acho que é quando a pessoa não quer estar grávida, tipo uma resposta... E eu, tipo assim... Não, é quando matam um bebê. E ela, tipo... Acho que não. Eu acho que não é isso não, amiga. Acho que não é assim, não. Como assim, deu um tiro na cabeça da criança? E eu, tipo... Amiga, você não tá entendendo. Eu era muito Nossa, assim. eu não lembro disso, real. Babado. Mas Natália era babado. Amiga, eu só lembro porque eu fiquei meio, tipo... Peraí, alguém tem que contar pra Luma o que é aborto? Que ela não sabe. Aí teve um outro momento também, eu não sei quando que foi, mas essa questão do aborto é porque o que acontece? A minha família me contou o que era aborto, só que nos termos católicos. Então a minha família me contou que é quando tem um bebê na barriga e a mãe vai lá e assassina o bebê. Aí é foda. Aí eu fiquei tipo, gente, precisamos falar sobre isso. Ninguém tá falando sobre isso. Aí foi uma coisa que fez muito sentido na minha mente, tipo assim, é uma coisa que a gente precisa combater. Pelo amor de Deus. Eu, assim, uma pequena criança que ia ser advogada. E aí eu comecei a ficar meio... Aí teve um momento que eu não sei em qual momento, assim, cronologicamente, mas que tava um projeto pra legalizar o aborto em caso de feto com anencefalia. É isso, né? Que é quando nasce sem o cérebro. E que hoje em dia isso é legalizado. Só que na época minha mãe tava tipo, não tolerarei. E aí tinha alguma mãe... Não, tinha a mãe de alguém da sala... Vou contar quem é aqui só pra Luma, licença. Que também era católica. Enfim, a mãe de alguém da nossa sala, que também era católica, tava falando que o correto era legalizar. Aí eu fiquei assim... Peraí, a sua mãe tá falando isso? Você não vai à igreja? Você não vai à igreja no domingo? Eu te vejo na igreja no domingo, sua mãe pensa assim? Aí ela tipo... Não, Nath, é porque eu acho que nessa época a gente devia ter uns 11 anos. Mas é porque é muito triste, às vezes a mãe é forçada a ter a criança, mas a criança ela não vive. Aí eu tipo assim, minha mãe me contou que teve uma criança no interior da Tailândia que viveu 3 meses mesmo tendo anencefalia. Sua mãe ainda pensa assim? Não. Que bom. Cara, isso zero marcou a minha vida. Tipo assim, eu não lembro disso ser uma pauta em nenhum momento da minha vida. Tipo assim, não, óbvio que hoje em dia é, mas assim, em relação à família, amigo, ter que debater isso quando é criança, assim. Cara, e eu só debati isso quando criança. Tipo, tipo, depois na minha vida virou um senso comum, tipo, legalização do aborto, importante. Mas, tipo assim, somente quando eu tinha, tipo, 11, 12 anos, que eu, tipo, descobri o que era. Descobri que existiam pessoas que, mesmo assim, eram favoráveis a esse assassinato. E eu tava tipo, galera, precisamos conscientizar. Caralho. E aí eu tava conscientizando meninas que não tinham nem menstruado a primeira vez. E eu tava tentando fazer a minha parte. Isso que é foda, né? Isso que é foda. Enfim, mas isso era uma coisa que fazia muito sentido pra mim. Debater pautas que a galera não sabia. Então, eu tentava ensinar pras minhas amigas sobre pecado, sobre a igreja, sobre
aborto. Ela cuspia maçã que ela odiava fruta. É, Nossa, tem uma cena muito clara na minha cabeça, Natália provando uma maçã pela primeira vez na vida dela, no colégio. Ela deu uma mordida e cuspiu tudo no lixo do colégio. amiga, eu era especialzinha. Enfim. Outra coisa que eu fazia quando eu era criança, eu me colocava... meu nível de empatia era tão grande que eu não pensava só, tipo assim, animais, outros seres humanos, seres vivos. Não. Eu pensava assim, cara, como deve ser a perspectiva dos objetos ao meu redor, né? Então, como deve ser uma televisão? Eu acho que isso, só uma coisa, eu acho que isso tem influência das animações, principalmente Bela e a Fera. E vai tomando, Porque Bela e a Fera, os caras são transformados numa xícara, E era, num armário. e era o meu desenho de princesa preferido. Porque é bom, né? Tipo assim... E aí eu ficava, tipo assim, cara... E aí eu acho que eu lembro de ter tido um diálogo com a minha mãe, tipo assim, eu queria ser, sei lá, um abajur. E a minha mãe ficou, tipo... Bom, você não pode. Eu não queria, não. E eu fiquei, tipo, cara, mas aí você ia conseguir ver as pessoas, né, parado, assim, com a luz, às vezes sem luz, e aí você, né, ia ficar lá, assim, ó, sem precisar comer, sem nada, tipo, sem precisar fazer nada, só assim. E eu, tipo... Isso é meio que é foda. Uma coisa que fazia muito sentido pra mim quando eu era criança também... Gente, não sei se isso marcou a vida de vocês, mas fazia muito sentido pra mim quando eu era criança, teorias da conspiração. Entre elas, dando um highlight aqui, o Walt Disney estar congelado em criopreservação pra um dia ele voltar à vida. Acho que até hoje eu acreditava nisso. Amiga, Eles voltaram congelado? não há evidências, são... Menina. É porque eu nunca... É isso, mais um caso de... Tomei como verdade, nunca mais comentei sobre, também nunca mais vi. Mas pra mim ele tava congelado lá. Não tá... Bom, ele não tá congelado, nunca me falou isso. Entendi. Mas existe toda uma teoria. Outra teoria, Xuxa ser satânica. Pra mim era muito nítido que ela era satânica. Ah, não, eu acho que eu... Eu tinha uma questão. Outra teoria também. Teletubbies serem gays. Ah, não, mas era o Tinky Winky, né? Tinha uma relação ali. O azulzinho, eu adorava ele, gente. Você é muito aliada. Sou. Mas, além disso, ele ser gay, o sol do Teletubbies ser da nova era. Sabe aquelas imagens? Nova era, tipo, o sol e a lua da nova era? É um tipo de desenho. Enfim, minha mãe era muito contra a nova era, porque ela era contra essas coisas. Depois, são umas coisas esotéricas, amiga. Nossa, vi um flashback seu. Você lembra que tinha umas feirinhas no colégio? Tipo, às vezes vendia coisinha e tal. Era legal. E aí, aí a gente tava lá vendo, aí eu vi um pingente que era uma estrelinha. Aí, Natália... Devia ser da nova era. Vai, fala. Aí eu acho que você meteu um bagulho desse. Tipo assim, aí eu falei assim, nossa, que bonitinho. Aí a Natália, tipo assim, amiga, não. Porque não sei. Aí ela deu uma explicação. Que devia ser a coisa mais superficial do mundo. E aí eu fiquei tipo, não sabia. Ela, minha mãe falou. E eu fiquei tipo, ok, não começo a encostar. E era só uma estrela, gente, pelo amor de Deus. Eu lembro que você meteu Desculpa. Não comprei estrela. Cara, eu era tipo assim, eu não satisfeita em me traumatizar, eu vou traumatizar todos ao meu redor. Tipo assim, você viu uma estrela e achou apenas bonitinho? Pois toma culpa cristã. Eu, tipo assim, era uma distribuidora local, tipo assim, eu sou distribuidora local de culpa cristã. Eu ia, aquele que estivesse perto de mim e falava, ei, não! Sabe? Era bem assim, cara, desculpa. Você achava que caspa transmitia? Por quê? Porque eu tinha caspa. Eu tenho caspa, tipo assim, de tempos em tempos eu fico com um pouco de caspa. E aí eu acho que eu comentei com a Natália, tipo assim, então eu fui no dermatologista e tal, ela me passou um shampoo de anti-caspa, não sei o que, a gente dormia muito junto, né? Aí ela meteu, tipo assim, fica com esse travesseiro aqui, não sei o quê. E eu, tipo assim, amiga, mas caspa não transmite, não é que nem piolho. Aí ela fica, tipo... Ai, que nojento! Para a gravação. Pra mim fazia sentido transmitir caspa. Eu nem lembrava disso. Eu não lembrava nem um pouco. Tipo assim, zero lembrava disso. Tipo assim. Não recordei. Eu acho que pra mim, tipo assim, tinham pequenas coisas, sabe? Que eu acho que fazia muito sentido. Então, na minha cabeça, fazia muito sentido que eu fosse estudar engenharia quando eu crescesse, porque minhas irmãs tinham vontade de fazer engenharia. Total. Então, tinha na minha cabeça que eu ia fazer engenharia. Eu achei que eu ia ser, tipo, advogada,
Você achava que você ia ser advogada? Eu achei, total. Caraca, amiga, que bom que não. Assim, não recomendo pra ninguém. Pois é. Pior que isso, sou caspa transmissível. Transmissível. E aí, eu achava também que os homens eram normais. Pessoas boas. Porra, também. esse é o problema de Luma, cara. Tipo assim, Luma, ela tem daddy issues de uma outra maneira. Tipo assim. Meu pai era um bom pai, só que ele morreu. Aí ele fez a parte dele pra dar daddy issues nela. Ele morreu, ele adoeceu. Não, primeiro ele adoeceu. Isso foi... Vamos falar as verdades sobre Foi muito o que sem um homem é empatia. capaz de fazer, né? Não, patético ele fazer isso, amiga. Jurou. Ele pegou duas doenças. Pegou, parece que foi, tipo, pegou caspa. degenerativas. Ele pegou caspa, ele foi dormir na casa de um amigo e pegou caspa. E Tipo aí ele assim, morreu. na pandemia, sabe? De caspas. Tava Não, todo mundo fazendo home office pra não pegar caspa e ele foi lá e foi numa festa da Pois caspa. é. Aí eu achei que os homens eram... Eu só tinha problema com homem de cabelo grande, porque tinha um tio meu, parte de mãe, que fazia muita careta pra mim quando eu era pequena, escondido dos adultos. E aí eu chorava, eu morria de medo, né? E eu achava que todos os homens que tinham cabelo grande eram malignos. Mas isso é verdade. Depois que Todos os homens que têm cabelo grande são malignos. Vem aí. Vem aí. Gente, pelo amor de Deus, não. Eu já falei isso 1, 2, 3 vezes. Isso é verdade. Isso é uma coisa... É verdade. Se você é uma boa pessoa e você é um homem e tem cabelo grande e você acha que você é uma boa pessoa, você não é. Tipo, né? Você não é. Você não é. Você faz careta pra criança na rua. Puta que pariu. E era muito confuso pra mim olhar um homem e ficar, tipo, ele tem cabelo grande? Meu Deus, que absurdo. Nossa, Isso é coisa de... Ué, mas isso não é coisa de mulher? Pior que é. Pra quem quiser. Não, homem de cabelo grande. Minhas últimas palavras. Isso E aí o ChatGPT meteu um negócio de tema que era assim, motivos que seríamos canceladas. Talvez isso, talvez os homens de cabelo grande cancelem a gente. Os 3 que existem, né? Primeiro que, gente, pelo amor de Deus, não sei se vocês já viram, mas eu já estive na presença de um homem de cabelo grande e calvo. Então, assim, ele era calvo aqui e cabelo grande aqui nas laterais. Então, assim, isso me traumatizou de uma maneira que Ele não... fazia careta pra criança? Não. Mas, tipo assim, é uma coisa que... Eu posso te respeitar enquanto pessoa, mas você tem que respeitar o meu trauma. Total. Um homem de cabelo grande me faz lembrar de tudo isso que eu vivi, de ver um homem calvo de cabelo grande. Porque eu tenho trauma, eu também tenho. Porque eu tenho tópicos sensíveis. Eu também tenho. Cara, sem condições. Mas ninguém tá falando sobre isso. Ninguém, graças a Deus. Né? Então vamos aí ser menos crianças, mais adultos. Ou não, né? Às vezes a gente devia ser mais criança. Nos apaixonamos por quem nos faz lembrar de quem a gente era quando a gente... A gente assistiu... Como é que é o nome do filme? Vidas Passadas, ontem. Vidas Passadas. E aí tinha um review de um colega nosso no Letterboxd, que era uma coisa assim, a gente se apaixona por quem faz a gente se conectar com a nossa criança, sei lá, uma coisa assim. A gente guarda nos nossos corações. Isso. Segue a gente. Beijo aí. Beijo pra ele. Segue a gente no Instagram. @ ninguém tá falando, TikTok, @ ninguém tá falando. YouTube, Spotify, ninguém está falando sobre isso. E é isso aí, galera. Um beijo, grande beijo.